Olá, sexto ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 4 de estudos amazônicos, tá? Nós vamos fazer hoje uma atividade comentada sobre os diferentes povos indígenas, diferentes línguas, tá? Essa atividade é uma atividade extra que nós vamos fazer e espero que vocês peguem um papel, copiem a atividade, passem ela para uma folha de papel com pauta e envie para a escola como atividade complementar de estudos amazônicos, tá? Então, até a gente se encontrar, e aí hoje eu vou comentar a atividade e automaticamente corrigi-las. E aí vamos corrigir juntos pelo que nós já estudamos e também pelo que vamos relembrar, tá? Então, esse assunto é um assunto muito importante, é um assunto da segunda avaliação. Então, vamos lá. Troncos linguísticos. Falamos muito nos troncos linguísticos na aula passada. Então, o que são troncos linguísticos? Para relembrar aí, é uma forma de classificar as línguas que são semelhantes. Então, eu tenho os principais troncos, que são o tupi e o tronco macro-G, né? Então, e aí a gente pode perceber no mapa onde está localizado as tribos e as línguas faladas, línguas semelhantes que formam o tronco tupi, né? Mais pelo litoral do Brasil. Já o macro-G é mais para o sertão, é mais para o interior do Brasil. Então, nós temos aí os dois principais, os dois maiores troncos linguísticos, né, que formam as, as línguas das várias tribos que nós tivemos e que nós temos hoje ainda. Tá? Então, troncos linguísticos é uma forma de classificar as línguas que são semelhantes. Tá? Então, nunca esqueçam disso. Troncos linguísticos, forma de classificar as línguas semelhantes. Se eu te perguntar quais são os dois troncos linguísticos, Tupi e Macro-G, que são os principais troncos do Brasil, tá? As línguas indígenas estão divididas em dois principais troncos, Tupi e Macro-G. Então, vamos comentar um pouquinho. Eu tenho aí o esquema de duas árvores, de dois troncos linguísticos, o tronco Macro-G e o tronco Tupi. No Macro-G eu tenho Gató, Krenak, G, Carajá, Iatê, Bororó e outras línguas. Então, essas línguas são formadas, têm origem no tronco macro-G, são semelhantes, entendeu? Tem a mesma cultura, envolve também a mesma cultura das suas tribos, alguns costumes parecidos, então geram aí línguas parecidas, línguas semelhantes. Já as línguas do tronco tupi são diferentes dessas línguas aí do tronco macro-G. Então, eu tenho lá Juruna, Munduruku, Tupari, Mondé, Tupi-Guarani, Ariquém. Então, são línguas diferentes. Mas o que se explica toda essa diferença entre as línguas? Tá? Vamos dizer assim, a localidade. Lembra que o macro-G é mais para o sertão, é mais para o interior do Brasil, e o tupi é mais para o litoral. Então, os costumes dos povos que vivem no litoral são um pouco diferentes dos costumes do macro-G, que vive mais para o interior. Os costumes, jeito de comer, o tipo de comida, o jeito de falar, entenderam? Então, também tem aí os sotaques, né, como nós conhecemos hoje, algumas vertentes da nossa língua, tá? Então, as línguas reunidas no mesmo tronco são semelhantes. Já as línguas distribuídas em troncos diferentes são bastante distintas, são bastante diferentes. Tá? Então, as línguas que eu tenho no macro-G são distintas do tupi, são diferentes da língua do tronco tupi. Entenderam isso? Então, essas são algumas diferenças entre as línguas do tronco macro-G para o tronco tupi. Ah, professor, mas existiam só esses troncos linguísticos? Não, existiam outros tipos de línguas que formavam troncos pequenos, mas os que mais se sobressai, que mais tinha aqui no Brasil, eram esses dois troncos. Qual a razão da distinção?
é que os povos que falam línguas originadas do tronco tupi eram culturalmente muito diferentes dos povos que falam a língua originada do tronco macro-G, como nós já falamos. Então, diferentes culturalmente, né? O jeito de falar, a comunicação, tá? Então, tem toda uma diferença entre eles, tá? Outro fator é a diversidade do espaço ocupado. Ah, aquele mapa, lembra do mapa? Pois é. Então, olha aí, o espaço que eles ocupam são diferentes. E o território do Brasil é um território imenso, né? Então, é difícil. Ah, mas somos todos brasileiros, nós comunicamos, nós falamos o português. Mas isso demorou muito tempo, tá? Então, o nosso português mudou. É, já moravam aqui várias tribos indígenas nativas daqui, bem muito antes dos europeus chegarem. Então, cada um tem o seu jeito, o seu sotaque, a sua, vamos dizer assim, o seu dialeto, né? Então, cada grupo humano criava o seu. Não foi diferente aqui no Brasil. Isso justifica a diversidade linguística em razão do grande número de povos. Povos diferentes deram origem a culturas diferentes, tá? Questão número 1. Vamos para a atividade agora. Anota a atividade e depois passe-as para um papel, com uma folha com pauta e entregue na escola, como atividade de diferentes línguas, diferentes povos indígenas. Tá? Então, qual o objetivo de se estudar as línguas indígenas? Pelos missionários e pelos pesquisadores e cientistas de hoje. Pelos missionários tem algo a mais do que pelos nossos pesquisadores. Pelos missionários, na época, eles queriam converter os nativos, né, para poder melhor entender e melhor explorá-los. Para eu converter alguém, eu preciso ensinar a minha língua. Então, vai se dar aí um processo de aculturação. Eu vou impor a minha cultura ao outro. Os meus deuses, minhas crenças, meus costumes. Então, os missionários chegaram aqui e mostraram para os indígenas: olha, vocês vão ter que ler a Bíblia, aprender o português através da Bíblia, tá? E a partir daí eles vão acreditar, alguns vão acreditar em um Deus único, alguns vão saber a história da Bíblia, alguns vão até confeccionar santos, né? Então eles vão aprender todos os costumes dos missionários. E através disso eu posso me comunicar com os indígenas e eu vou explorá-los. Por que explorar? Porque eles sabiam onde se encontravam as drogas do sertão, no caso da Amazônia. Eles sabiam onde encontravam as especiarias. Então, os missionários, eles tinham o objetivo de aprender, né, de conhecer os costumes e também de converter para melhor explorá-los. Pelos pesquisadores cientistas de hoje, é apenas para saber o costume, a forma de viver deles antigamente, tá? Para melhor entender aquela cultura. Entenderam a primeira questão? Vamos para a segunda questão. Quais os motivos que levaram na diminuição do número de tribos, consequentemente de línguas faladas pelos indígenas ao longo desses 519 anos do descobrimento, né? Então, quais foram os motivos? Nós comentamos, e esses motivos não tem no livro de vocês, mas é muito importante colocar porque faz parte do conteúdo. Primeiro, doenças trazidas pelos europeus, né? Gripe, por exemplo, como uma das principais. Vamos dizer, o genocídio indígena, a morte de vários indígenas de várias tribos, né, pelos europeus, porque eles tinham armas, tecnologia para poder acabar com tribos inteiras. E que mais? A aculturação, eu ensinando a língua e para o indígena, eu ensinando a minha língua, ele vai
com o levado tempo, com o passar do tempo, ele vai esquecendo a dele, vai adquirindo outras culturas, tá? Então, são esses os principais motivos que levaram à diminuição do número de tribos, consequentemente, de línguas faladas. Hoje nós temos mais ou menos 150 línguas faladas pelos indígenas aqui, diferente de muito tempo atrás, que era mais ou menos 1.300, tá? Questão 3. O que são troncos linguísticos e quais são os principais? O que são troncos linguísticos? Comentamos logo no início desse vídeo, os troncos linguísticos são aqui as línguas semelhantes, forma de classificar línguas semelhantes. Eu classifico em dois principais troncos, Tupi e o Macro-G. Tá? Então, o que são troncos linguísticos? São formas de classificar as línguas semelhantes. E quais os dois principais troncos? Tupi e Macro-G. Tá? Entendido? Questão 4. Sobre os troncos linguísticos, é correto afirmar: A. Línguas pertencentes a troncos distintos são iguais? Línguas pertencentes a troncos distintos são iguais? A língua daqui é igual à língua desse outro tronco? Não. Né? B. Línguas pertencentes ao mesmo tronco são diferentes, são distintas? Não. Se eu tenho um tronco, eu classifico o tronco com línguas semelhantes, então elas não são distintas, são semelhantes. Está errado. Letra C. Mesmo tronco possui línguas semelhantes. O tronco tupi, por exemplo, possui línguas semelhantes? Sim, claro, né? Então, qual é a forma de classificar um tronco, que são troncos linguísticos? É a forma de classificar as línguas semelhantes. D. Troncos distintos possuem línguas semelhantes? Esse tronco aqui com esse aqui possui línguas semelhantes? Não, que é a mesma da A, então tá errado. A resposta certa daí é a letra C, tá? Questão 5. Qual a razão dessa distinção de línguas do tronco tupi e o tronco macro-G terem línguas diferentes? E aí, basta geograficamente nós olharmos, né, para a localização desses grupos, desses troncos. Quem fala o tupi fica muito no litoral brasileiro, com costumes diferentes, né? E já no interior do Brasil, o macro-G. Então, a razão disso é porque eles são culturalmente diferentes e vivem em regiões distintas, tá bom? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Anotem, passem para uma folha de papel com pauta e enviem para a escola. Obrigado e estudem. Até a próxima. Tchau.